Em primeiro lugar, de cumprimentar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, toda a vossa equipa, o Sr. Presidente também da COFAP, as senhoras e os senhores deputados. Gostaria também de felicitar o Sr. Ministro pela apresentação que nos fez e pela informação clara que nos transmitiu no PowerPoint que nos apresentou. Sr. Ministro, a defesa nacional tem por objetivo garantir a independência nacional, a integridade do território e a liberdade e segurança das populações contra qualquer agressão ou ameaça externa. Partindo do princípio que a estratégia de defesa nacional deve estar ao serviço da preservação do Estado soberano e independente que é Portugal, e sublinhando que as Forças Armadas estão comprometidas com a defesa da Constituição, a fidelidade ao Estado de Direito democrático e o respeito pelas convenções internacionais, e tendo a certeza que nos dias de hoje poucas ou mesmo nenhuma instituição simboliza e assume a dimensão nacional como as Forças Armadas o fazem, Forças Armadas essas, hoje, felizmente, subordinadas ao poder político democrático, não restam dúvidas que elas constituem e devem inquestionavelmente constituir no futuro um pilar essencial da nossa democracia. Aliás, como o Sr. Ministro também referiu na cerimónia da Liga dos Combatentes na passada sexta-feira. Se assim for, então não restam dúvidas que as Forças Armadas são, por essa via, garantes da independência e da afirmação da soberania, mesmo nesta época de globalização e também de integração europeia, ou seja, de soberania em parte exercida em comum com outros Estados. É certo que a soberania não desaparece na Europa comunitária, apenas se manifesta de novas e diferentes maneiras. Como diferentes das tradicionais são, hoje, muitas das missões dos militares, quer em território nacional, quer no estrangeiro. Em território nacional, assistimos cada vez mais a solicitações para o cumprimento de missões de interesse público, em apoio das populações, em diferentes situações, permitindo-nos destacar missões de busca e salvamento, de evacuação sanitária, de apoio em situações de catástrofes e calamidades, entre outras. No estrangeiro, a participação em forças multinacionais, em missões de paz, designadas por forças nacionais destacadas e também em ações de cooperação técnico-militar, essencialmente com países de língua oficial portuguesa. Em suma, de acordo com o previsto na Constituição da República Portuguesa, conjugado com a Lei da Defesa Nacional e das Forças Armadas e seguindo a orientação do Conceito Estratégico de Defesa Nacional, incumbe às Forças Armadas a defesa militar da República de modo a garantir a independência e afirmar a soberania de Portugal. Não devemos nunca esquecer que Portugal é um Estado a coincidir com a nação há mais de 8 séculos com uma fortíssima e um sublinhado de fortíssima identidade nacional. E as Forças Armadas são, para o PSD, uma peça essencial dessa identidade nacional. Dito isto, as questões concretas que lhe gostaria de colocar, Sr. Ministro, são as seguintes. Considera o Sr. Ministro que este orçamento, de contenção e de rigor, mas essencialmente de muito realismo, ao qual o PSD se associa, permite ou não às Forças Armadas cumprirem este superior desígnio nacional de garantia da independência e soberania de Portugal? Segunda questão, não obstante as restrições orçamentais, tão necessárias e por todos aceites, existe ou não possibilidade e intenção política clara de as Forças Armadas ampliarem as suas missões de interesse público em território nacional? Se sim, quais os vetores que o Sr. Ministro considera prioritários? Uma outra questão, Sr. Ministro, porque para o PSD a questão da coesão e estabilidade das Forças Armadas são fatores de primordial importância e porque assumimos e consideramos que as Forças Armadas têm especificidades próprias que devem ser compreendidas dentro da administração pública portuguesa, gostaríamos de transmitir, em primeiro lugar ao Sr. Ministro, a nossa séria preocupação relativamente à necessidade de se estudar o eventual descongelamento das promoções, desejavelmente sem aumentar os encargos financeiros com pessoal. A pergunta concreta é se estão ou não suspensas ou congeladas as promoções, pois da leitura do texto depreende-se que estão impedidas a qualquer título consequências financeiras associadas a promoções e progressões, que não é de toda a mesma coisa do congelamento.
Uma outra questão, Sr. Ministro, muito se tem falado em suborçamentação e o Sr. hoje já nos trouxe esse tema, no entanto não resiste a colocar-lhe esta questão. A suborçamentação associada ao Ministério da Defesa e em especial à área do pessoal. Da anterior audição com o Sr. Ministro e de informações tornadas públicas pelo seu Ministério, temos a informação que para este ano esse problema está resolvido ab início na proposta de lei de orçamento para 2012, que ora se debate na especialidade. Mas, até à data, nunca nos foi esclarecido qual o valor dessas suborçamentações. Será que poderá partilhar connosco esses valores, pois todas as comparações anuais que são feitas entre orçamentos da defesa são baseadas em orçamentos aprovados e não em orçamentos executados, o que, se soubermos os verdadeiros números, poderá levar a rácios e conclusões consideravelmente diferentes. Uma outra questão que gostaria de colocar prende-se com os cortes no número de efetivos. Como é sabido, decorrente das imposições da Troika, foi definido e aprovado o documento de estratégia orçamental 2011-2015, onde se prevê a diminuição de pessoal da área da defesa, pessoal militar em concreto, em pelo menos 10% durante o período 2011-2014. As questões essenciais são as seguintes: qual a data para início do processo de redução de efetivos? Já começou ou começa com a execução deste orçamento? Quantos efetivos tínhamos no início e quantos vamos ter em 2014? Eu refiro-me concretamente a RVs, RCs e quadro permanente. Se possível, qual a redução prevista para cada ano? Uma outra questão, Sr. Ministro, à semelhança do estudo que o Sr. Ministro mandou elaborar para a reestruturação dos hospitais militares, que suportou a recente tomada de decisão, que saudamos naturalmente, quanto à localização do campus de saúde militar, é sabido que estão em curso, adicionalmente, outros estudos de viabilidade. Um deles é para os estabelecimentos militares de ensino. Pergunto se já existem conclusões desse estudo e se connosco poderá partilhar a sua visão de futuro destes estabelecimentos. Uma última questão. Um dos assuntos que tem estado em cima da mesa, quando as audiências com as associações representativas dos militares, é o Fundo de Pensões dos Militares das Forças Armadas. Sem questionar a sua importância, a minha pergunta concreta, Sr. Ministro, é a seguinte: qual a verdadeira situação do Fundo de Pensões? Existe sustentabilidade para este fundo, atendendo, entre outros fatores, à sua indexação à Lei de Programação das Infraestruturas Militares, que sabemos, face à conjuntura atual, ser de difícil ou mesmo impossível implementação? Por último, saudar o Sr. Ministro por ter sabido dispensar, desde o primeiro minuto em que assumiu funções, a atenção que os antigos combatentes e os deficientes das Forças Armadas legitimamente nos merecem, mas, acima de tudo, que a pátria lhes deve. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Ministro, faça.